Jesus, o bom pastor. Nós lemos em João 10 versos 1 a 18, o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Os fariseus apoiaram-se em sua oposição a Cristo com este princípio, que eles eram os pastores da igreja, e que Jesus, não tendo comissão deles, era um intruso e um impostor e, portanto, o povo era obrigado a agir contra ele. Em oposição a isso, Cristo aqui descreve quem eram os falsos pastores e quem eram os verdadeiros, deixando-os inferir o que eram. Aqui está a parábola ou semelhança proposta. É emprestado do costume daquele país, no manejo de suas ovelhas. As similitudes, usadas para a ilustração das verdades divinas, devem ser tiradas daquelas coisas que são mais familiares e comuns, para que as coisas de Deus não sejam obscurecidas por aquilo que deveria esclarecê-las. O prefácio deste discurso é solene: em verdade vos digo, amém, amém. Essa afirmação veemente sugere a certeza e o peso do que ele disse. Encontramos o amém dobrado nos louvores e orações da igreja. Se quisermos que nossos améns sejam aceitos no céu, que os améns de Cristo prevaleçam na terra, seus repetidos améns. Na parábola temos a evidência de um ladrão e assaltante, que vem para fazer mal ao rebanho e dano ao dono. Ele não entra pela porta, como não tendo nenhuma causa legal de entrada, mas sobe por algum outro caminho, por uma janela ou por alguma brecha na parede. Quão diligentes são as pessoas perversas para fazer maldades! Que tramas eles traçarão, que dores eles enfrentarão, que perigos eles correrão, em suas buscas perversas. Isso deveria nos envergonhar de nossa preguiça e covardia no serviço de Deus. O caráter que distingue o dono legítimo, que tem propriedade nas ovelhas e cuida delas. Ele entra pela porta, como alguém que tem autoridade, e ele vem para fazer-lhes algum bom ofício ou outro, para ligar o que está quebrado e fortalecer o que está enfermo. As ovelhas precisam do cuidado do homem, e, em troca disso, são úteis ao homem. Elas vestem e alimentam aqueles por quem são cuidadas e alimentadas. A entrada pronta que o pastor encontra, a ele o porteiro abre. Antigamente, eles tinham seus currais dentro dos portões externos de suas casas, para maior segurança de seus rebanhos, para que ninguém pudesse vir até eles pelo caminho certo, senão quando o porteiro abria ou o dono da casa dava chaves. O cuidado que ele toma e a provisão que faz para suas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz, quando ele fala familiarmente com elas, quando elas entram no redil, como os homens agora fazem com seus cães e cavalos. E, o que é mais, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome, tão exato é o aviso que ele faz delas, a conta que ele mantém delas, e ele as conduz do redil para os pastos verdejantes, e quando ele as leva para pastar, ele não as conduz, mas ele vai adiante delas, para evitar qualquer dano ou perigo que possa encontrá-las, e elas, sendo aplicadas a isso, seguem-no e estão seguras. O estranho acompanhamento das ovelhas ao pastor. Elas conhecem sua voz, de modo a discernir sua mente por ela e distingui-la da de um estranho, e um estranho elas não seguirão, mas, como suspeitando de algum desígnio maligno,
fugirão dele, não conhecendo sua voz, mas que não é a voz de seu próprio pastor. Esta é a parábola. Nós temos a chave para isso em Ezequiel 34 verso 31. Vocês, meu rebanho, são homens, e eu sou seu Deus. Os homens bons são adequadamente comparados às ovelhas. Os homens, como criaturas que dependem de seu Criador, são chamados de ovelhas de seu pasto. Os homens bons, como novas criaturas, têm as boas qualidades das ovelhas, inofensivos como as ovelhas, mansos e quietos, sem barulho, pacientes como ovelhas sob a mão do tosqueador e do açougueiro, útil e rentável, manso e tratável, para o pastor, e sociável um com o outro, e muito usado em sacrifícios. A Igreja de Deus no mundo é um aprisco, no qual os filhos de Deus que foram dispersos são reunidos, e no qual eles são unidos e incorporados. É um bom rebanho. Este aprisco está bem fortificado, pois o próprio Deus é como um muro de fogo ao seu redor. Este aprisco está muito exposto a ladrões e assaltantes, sedutores astutos que debocham e enganam, e perseguidores cruéis que destroem e devoram. Lobos cruéis, Atos 20 verso 29. Ladrões que roubariam dele as ovelhas de Cristo, para sacrificá-las aos demônios, ou roubar-lhes a comida, para que perecessem por falta dela. Lobos em pele de cordeiro. O grande pastor das ovelhas cuida maravilhosamente do rebanho e de todos os que pertencem a ele. Deus é o grande pastor. Ele conhece aqueles que são seus, chama-os pelo nome, marca-os para si mesmo, leva-os a pastos férteis, faz com que se alimentem e descansem, fala com eles confortavelmente, guarda-os por sua providência, guia-os por seu espírito e palavra, e vai adiante deles, para os pôr no caminho dos seus passos. Os subpastores, que são encarregados de alimentar o rebanho de Deus, devem ser cuidadosos e fiéis no cumprimento dessa responsabilidade. Os magistrados devem defendê-los, proteger e promover todos os seus interesses seculares. Ministros devem servi-los em seus interesses espirituais. Devem alimentar suas almas com a palavra de Deus aberta e aplicada fielmente e com as ordenanças do Evangelho devidamente administradas, supervisionando-as. Devem entrar pela porta de uma ordenação regular, e a tal porteiro abrirá. O Espírito de Cristo colocará diante deles uma porta aberta, lhes dará autoridade na igreja e segurança em seu próprio coração. Eles devem conhecer os membros de seus rebanhos pelo nome e zelar por eles. Deve conduzi-los aos pastos das ordenanças públicas, presidir entre eles, ser sua boca para Deus e a de Deus para eles, e em sua conduta devem ser exemplos para os crentes. Jesus, o bom pastor, parte 2. Aqueles que são verdadeiramente as ovelhas de Cristo serão muito observadores de seu pastor e muito cautelosos e tímidos com estranhos. Eles seguem seu pastor, pois conhecem sua voz, tendo um ouvido perspicaz e um coração obediente. Eles fogem do estranho e temem segui-lo, porque não conhecem a sua voz. É perigoso seguir aqueles em quem não discernimos a voz de Cristo e que nos levariam da fé a fantasias a seu respeito. E aqueles que experimentaram o poder e a eficácia das verdades divinas em suas almas, e têm o sabor e o prazer delas, têm uma sagacidade maravilhosa para descobrir as artimanhas de Satanás e discernir entre o bem e o mal. A ignorância do judeu sobre a derivação e o significado deste discurso. Jesus contou esta parábola para eles, este discurso figurativo, mas sábio, elegante e instrutivo, mas eles não entenderam o que eram as coisas que ele lhes falou, não sabiam quem ele queria dizer com os ladrões e assaltantes e quem com o bom pastor. É o pecado e a vergonha de muitos que ouvem a palavra de Cristo que eles não a entendem, e não a entendem porque não querem e porque a entenderão mal. Eles não conhecem nem provam as coisas em si, portanto, não entendem as parábolas e comparações com as quais são ilustradas. Os fariseus tinham grande presunção de seu próprio conhecimento e não podiam suportar que fosse questionado, e ainda assim não tinham senso suficiente para entender as coisas de que Jesus falava. Elas estavam acima de sua capacidade. Frequentemente, os maiores pretendentes ao conhecimento são os mais ignorantes nas coisas de Deus. A explicação de Cristo desta parábola, abrindo os detalhes dela completamente. Quaisquer que sejam as dificuldades que possam existir nas palavras do Senhor Jesus, nós o encontraremos pronto para se explicar, se estivermos dispostos a entendê-lo. Encontraremos uma escritura explicando outra, e o bendito Espírito intérprete do bendito Jesus. Cristo, na parábola, havia distinguido o pastor do ladrão por isso, que ele entra pela porta. Agora, na explicação da parábola, ele se faz ser tanto a porta pela qual o pastor entra quanto o pastor que entra pela porta. Embora possa ser um solecismo na retórica fazer da mesma pessoa a porta e o pastor, não é solecismo na divindade fazer com que Cristo tenha sua autoridade de si mesmo, pois ele tem vida em si mesmo, e ele mesmo entrar por seu próprio sangue, como a porta, no lugar santo. Cristo é a porta. Isso ele diz àqueles que fingiam buscar a justiça, mas, como sodomitas cegados pelos anjos, se cansavam de encontrar a porta, onde ela não podia ser encontrada.
Ele disse isso aos judeus, que seriam considerados as únicas ovelhas de Deus, e aos fariseus, que seriam considerados seus únicos pastores. Eu sou a porta do curral, a porta da igreja. Jesus é como uma porta fechada, para impedir a entrada de ladrões e assaltantes, e aqueles que não são dignos de serem admitidos. O fechamento da porta é a segurança da casa. E que maior segurança tem a igreja de Deus do que a interposição do Senhor Jesus, e sua sabedoria, poder e bondade, entre ela e todos os seus inimigos. Ele é como uma porta aberta para passagem e comunicação. Primeiro, por Cristo, como a porta, temos nossa primeira admissão no rebanho de Deus. Em segundo lugar, entramos e saímos de uma conversa religiosa, assistidos por Ele, aceitos nele, andando para cima e para baixo em seu nome. Em terceiro lugar, por meio dele, Deus vem à sua igreja, visita-a e se comunica com ela. Em quarto lugar, por ele, como a porta, as ovelhas são finalmente admitidas no reino celestial. Cristo é a porta dos pastores, de modo que ninguém que não entra por ele deve ser considerado pastor. Mas, de acordo com a regra estabelecida, ladrões e salteadores, embora fingissem ser pastores, mas as ovelhas não os ouviram. Isso se refere a todos aqueles que tinham o caráter de pastores em Israel, sejam magistrados ou ministros, que exerciam seu ofício sem nenhuma consideração pelo Messias, ou qualquer outra expectativa dele além do sugerido por seu próprio interesse carnal. Observe, em primeiro lugar, o caráter dado a eles. Eles são ladrões e assaltantes. Todos os que foram antes dele, não no tempo, muitos deles eram pastores fiéis, mas todos os que anteciparam sua comissão e foram antes que ele os enviasse, que assumiram precedência e superioridade acima dele, como do anticristo é dito exaltar a si mesmo em 2 Tessalonicenses 2 verso 4. Os escribas, fariseus e principais sacerdotes, todos, tantos quantos vieram antes de mim, que se esforçaram para impedir meu interesse e impedir que eu ganhasse espaço na mente das pessoas, por prejudicá-las com preconceitos contra mim, eles são ladrões e assaltantes, e roubam os corações sobre os quais eles não têm direito, defraudando o legítimo dono de sua propriedade. Eles condenaram nosso Salvador como um ladrão e assaltante, porque ele não entrou por eles como a porta, nem tirou deles uma licença, mas ele mostra que eles deveriam ter recebido sua comissão dele, ter sido admitidos por ele e ter ido atrás dele, e porque eles não fizeram, mas se colocaram adiante dele, eles eram ladrões e assaltantes. Eles não viriam como seus discípulos, e, portanto, foram condenados como usurpadores, e suas pretensas comissões foram desocupadas e substituídas. Observe que os rivais de Cristo são ladrões de sua igreja, no entanto, eles fingem ser pastores, ou melhor, pastores de pastores. Em segundo lugar, o cuidado de preservar as ovelhas deles, mas as ovelhas não os ouviram. Aqueles que tinham um verdadeiro sabor de piedade, que eram espirituais e celestiais, e sinceramente devotados a Deus e à piedade, não podiam de forma alguma provar as tradições dos anciãos, nem saborear suas formalidades. Os discípulos de Cristo, sem nenhuma instrução específica de seu mestre, não tiveram consciência de comer com as mãos sujas ou colher as espigas de trigo no dia de sábado, pois nada é mais oposto ao verdadeiro cristianismo do que o farisaísmo, nem nada mais desagradável para uma alma verdadeiramente devota do que suas devoções hipócritas. Cristo é a porta das ovelhas. Por mim, através de mim como a porta, se alguém entrar no aprisco, comum do rebanho, ele será salvo. Não apenas estará a salvo de ladrões e assaltantes, mas também será feliz, entrará e sairá. Aqui estão, primeiro, instruções claras sobre como entrar no redil. Devemos entrar por Jesus Cristo como a porta. Pela fé nele, como grande mediador entre Deus e o homem, entramos em aliança e comunhão com Deus. Não há como entrar na igreja de Deus senão entrando na igreja de Cristo. Nem são considerados membros do reino de Deus entre os homens, senão aqueles que estão dispostos a se submeter à graça e ao governo do Redentor. Devemos agora entrar pela porta da fé, Atos 14 verso 27, visto que a porta da inocência está fechada contra nós, e essa passagem se torna intransponível. Em segundo lugar, há preciosas promessas àqueles que observam esta direção. Eles serão salvos a seguir. Este é o privilégio de sua casa. Essas ovelhas serão salvas de serem coagidas e apreendidas pela justiça divina por transgressão cometida, sendo paga pelo dano por seu grande pastor, salvas de serem presas do leão que ruge. Elas serão felizes para sempre. Enquanto isso, elas entrarão e sairão e encontrarão pastagens. Este é o privilégio de seu caminho. Elas terão sua conduta no mundo pela graça de Cristo, estarão em seu rebanho como um homem em sua própria casa, onde ele pode entrar, sair e voltar livremente. Os verdadeiros crentes estão em casa em Cristo. Quando eles saem, eles não são excluídos como estranhos, mas têm liberdade para entrar novamente. Quando eles entram, não são fechados como invasores, mas têm liberdade para sair. Eles saem para o campo pela manhã, eles voltam para o redil à noite.
e em ambos o pastor os conduz e os guarda, e eles encontram pastagem em ambos, grama no campo, forragem no curral. Em público, em particular, eles têm a palavra de Deus para conversar, pela qual sua vida espiritual é sustentada e nutrida, e pela qual seus desejos graciosos são satisfeitos, eles são reabastecidos com a bondade da casa de Deus. Cristo é o bom pastor. Ele foi profetizado no Antigo Testamento como um pastor, Isaías 40 verso 11, Ezequiel 34 verso 23, 37 verso 24, Zacarias 13 verso 7. No Novo Testamento, ele é mencionado como grande pastor, Hebreus 13 verso 20, o principal pastor, 1 Pedro 5 verso 4, o pastor e bispo de nossas almas, 1 Pedro 2 verso 25. Deus, nosso grande dono, cujas ovelhas somos por criação, constituiu seu Filho Jesus para ser nosso pastor, e aqui repetidamente ele é o dono da relação. Ele tem todo aquele cuidado de sua igreja, e de todo crente, que um bom pastor tem de seu rebanho, e espera toda a presença e observância da igreja e de todo crente que os pastores desses países tiveram de seus rebanhos. Observe o desígnio malicioso do ladrão, no verso 10. O ladrão não vem com nenhuma boa intenção, senão para roubar, matar e destruir. Primeiro, aqueles a quem eles roubam, cujos corações e afeições eles roubam de Cristo suas pastagens, eles matam e destroem espiritualmente, pois as heresias que eles trazem em particular são condenáveis. Enganadores de almas são assassinos de almas. Aqueles que roubam a Escritura guardando-a em uma língua desconhecida, que roubam os sacramentos mutilando-os e alterando suas propriedades, que roubam as ordenanças de Cristo para colocar suas próprias invenções no lugar delas, eles matam e destroem. Ignorância e idolatria são coisas destrutivas. Em segundo lugar, aqueles a quem eles não podem roubar, a quem eles não podem conduzir ou levar, do rebanho de Cristo, eles visam por perseguições e massacres matar e destruir corporalmente. Aquele que não permite ser roubado corre o risco de ser morto. O gracioso desígnio do pastor. Ele veio, primeiro, para dar vida às ovelhas. Em oposição ao desígnio do ladrão, que é matar e destruir, que era o desígnio dos escribas e fariseus, Cristo disse: Eu vim entre os homens, para que tenham vida. Ele veio para dar vida eterna ao rebanho, à igreja em geral, que antes parecia um vale cheio de ossos secos do que um pasto coberto de rebanhos. Cristo veio para reivindicar as verdades divinas, para purificar as ordenanças divinas, para corrigir ofensas e reviver o zelo moribundo, para buscar aqueles de seu rebanho que estavam perdidos, para ligar o que foi quebrado, e isso para sua igreja é como a vida dentre os mortos. Ele veio para dar vida a crentes particulares. A vida inclui todo o bem e se opõe à ameaça de morte, para que tenhamos vida, como um criminoso quando é perdoado, como um doente quando é curado, como um morto quando é ressuscitado, para que possamos ser justificados, santificados e finalmente glorificados. Para que eles possam ter mais abundantemente. Como lemos, é comparativo, para que eles tenham uma vida mais abundante do que a que foi perdida e perdida pelo pecado, mais abundante do que a que foi prometida pela lei de Moisés, duração dos dias em Canaã, mais abundante do que poderíamos esperar ou do que podemos pedir ou pensar. Mas pode ser interpretado sem uma nota de comparação, que eles podem ter abundância, ou podem tê-la em abundância. Cristo veio para dar vida melhor, vida com vantagens, para que em Cristo possamos não apenas viver, mas viver confortavelmente, viver abundantemente, viver e nos regozijar. Vida em abundância é vida eterna, vida sem morte ou medo da morte, vida e muito mais. Jesus, o bom pastor, parte 3. Em segundo lugar, para dar a vida pelas ovelhas, e isso para que ele possa dar vida a elas, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É propriedade de todo bom pastor arriscar e expor sua vida pelas ovelhas. Jacó o fez, quando passaria por tal fadiga para atendê-las. Assim fez Davi, quando matou o leão e o urso. Tal pastor de almas era Paulo, que alegremente gastaria e seria gasto por seu serviço, e não considerou sua vida querida para ele, em comparação com a sua salvação. Mas, era prerrogativa do grande pastor dar sua vida para comprar seu rebanho, Atos 20 verso 28, para dar satisfação à justiça divina por sua transgressão e derramar seu sangue para lavá-los e purificá-los. Cristo é um bom pastor, e não como um mercenário. Muitos não eram ladrões, com o objetivo de matar e destruir as ovelhas, mas se passavam por pastores, mas eram muito descuidados no cumprimento de seu dever. Por sua negligência, o rebanho era grandemente prejudicado. Pastores tolos, pastores ociosos. Em oposição a estes, Cristo aqui chama a si mesmo de bom pastor. Aquele bom pastor, a quem Deus havia prometido. Observe que Jesus Cristo é o melhor dos pastores, o melhor do mundo para supervisionar as almas, nenhum tão hábil, tão fiel,
tão terno quanto ele, nenhum alimentador e líder, nenhum protetor e curador de almas como ele. Ele se mostra assim, em oposição a todos os mercenários. Onde, observe, primeiro, o descuido do pastor infiel descrito, aquele que é um mercenário, que é empregado como servo e é pago por suas dores, de quem não são as ovelhas, que não tem lucro nem perda com elas, vê o lobo chegando ou algum outro perigo ameaçador e deixa as ovelhas para o lobo, pois na verdade ele não se importa com elas. Aqui está uma referência clara à do pastor ídolos, Zacarias 11 verso 17. Pastores, magistrados e ministros maus são aqui descritos tanto por seus maus princípios quanto por suas más práticas. Seus maus princípios são a raiz de suas más práticas. O que faz aqueles que têm o encargo de almas em tempos difíceis traírem sua confiança e, em tempos de silêncio, não se importarem com isso? O que os torna falsos, insignificantes e egoístas? É porque são mercenários e não se importam com as ovelhas. Isto é, a riqueza do mundo é o principal de seu bem. É porque eles são mercenários. Eles assumiram o cargo de pastor, como um ofício para viver e enriquecer, não como uma oportunidade de servir a Cristo e fazer o bem. É o amor ao dinheiro e ao próprio ventre que os leva a isso. Não que sejam mercenários os que, enquanto servem no altar, vivem, e confortavelmente, sobre o altar. O trabalhador é digno de seu alimento, e uma manutenção escandalosa logo fará um ministério escandaloso. Mas esses são mercenários que amam mais o salário do que o trabalho, e colocam seus corações nisso, como se diz que o mercenário faz. Jesus conhece todos os que são do seu rebanho, como bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Observe que existe um conhecimento mútuo entre Cristo e os verdadeiros crentes. Eles se conhecem muito bem, e o conhecimento revela afeição. Cristo conhece suas ovelhas. Ele sabe com olhos distintos quem são suas ovelhas e quem não são. Ele conhece as ovelhas sob suas muitas enfermidades e as cabras sob seus disfarces mais plausíveis. Ele conhece com um olhar favorável aqueles que na verdade são suas próprias ovelhas. Ele toma conhecimento de seu estado, preocupa-se com eles, tem uma consideração terna e afetuosa por eles e está continuamente atento a eles na intercessão que ele sempre vive para fazer dentro do véu. Ele os visita graciosamente por seu espírito e tem comunhão com eles. Ele os conhece, isto é, ele os aprova e os aceita. A aliança da graça, que é o vínculo dessa relação, é fundada na aliança da redenção entre o Pai e o Filho, que, podemos ter certeza, permanece firme, pois o Pai e o Filho se entendiam perfeitamente bem nesse assunto, e não poderia haver erro, o que poderia deixar o assunto em qualquer incerteza ou colocá-lo em perigo. Referindo-se aos gentios, Jesus diz que outras ovelhas eu as tenho em meu coração, tenho-as em meus olhos, estou tão certo de tê-las como se já as tivesse. Agora, Cristo fala dessas outras ovelhas, primeiro, para tirar o desprezo que foi colocado sobre ele, como tendo poucos seguidores, como tendo apenas um pequeno rebanho em Israel, portanto, se um bom pastor, ainda um pobre pastor, mas, diz ele, tenho mais ovelhas do que você vê. Em segundo lugar, para derrubar o orgulho e a vanglória dos judeus, que pensavam que o Messias deveria reunir todas as suas ovelhas dentre eles. Não, diz Cristo, tenho outros que colocarei com os cordeiros do meu rebanho, embora você desdenhe de colocá-los com os cães do seu rebanho. Os propósitos e resoluções de sua graça a respeito deles, a eles também devo trazê-los para Deus, trazê-los para a igreja e, para isso, afastá-los de suas condutas vãs, trazê-los de volta de suas andanças, como aquela ovelha perdida em Lucas 15 verso 5. Mas por que ele deve trazê-los? Qual era a necessidade? Primeiro, a necessidade do caso deles exigia isso. Devo trazer, ou eles devem ser deixados vagando sem parar, pois, como ovelhas, nunca voltarão por si mesmos, e nenhum outro pode ou irá trazê-los. Em segundo lugar, a necessidade de seus próprios compromissos exigia. Ele deve trazê-los, ou não seria fiel à sua confiança e fiel ao seu empreendimento. Eles são meus, comprados e pagos, e, portanto, não devo negligenciá-los nem deixá-los perecer. Ele deve honrar trazer aqueles a quem foi confiado. O feliz efeito e consequência disso, em duas coisas. Primeiro, eles ouvirão minha voz. Não apenas minha voz será ouvida entre eles, enquanto eles não ouviram e, portanto, não podiam acreditar, agora o som do Evangelho irá até os confins da terra, mas será ouvido por eles. Eu falarei, e lhes darei que ouçam. A fé vem pelo ouvir, e nossa observância diligente da voz de Cristo é um meio e uma evidência de sermos levados a Cristo e a Deus por ele. Em segundo lugar, haverá um rebanho e um pastor. Como há um pastor, haverá um rebanho. Tanto judeus quanto gentios, ao se voltarem para a fé em Cristo, serão incorporados em uma igreja, serão participantes conjuntos e iguais nos privilégios dela, sem distinção. Estando unidos a Cristo,
Eles se unirão nele. 2 varas se tornarão uma na mão do Senhor. Observe que um pastor faz um rebanho, um Cristo faz uma igreja. Como a igreja é uma em sua constituição, sujeita a uma cabeça, animada por um espírito e guiada por uma regra, os membros dela devem ser um em amor e afeição. Efésios 4 versos 3 a 6. Dou minha vida pelas ovelhas. Ele não apenas arriscou sua vida por elas. Nesse caso, a esperança de salvá-la poderia equilibrar o medo de perdê-la, mas ele realmente a depositou e se submeteu à necessidade de morrer por nossa redenção. Ovelhas designadas para o matadouro, prontas para serem sacrificadas, eram resgatadas com o sangue do pastor. Ele deu sua vida, não apenas pelo bem das ovelhas, mas em seu lugar. Milhares de ovelhas foram oferecidas em sacrifício por seus pastores, como ofertas pelo pecado, mas aqui, por uma surpreendente reversão, o pastor é sacrificado pelas ovelhas. Quando Davi, o pastor de Israel, era ele mesmo culpado, e o anjo destruidor puxou sua espada contra o rebanho por causa dele, com boa razão ele implorou: estas ovelhas, que mal fizeram? Seja a tua mão contra mim. Mas o filho de Davi era sem pecado e imaculado, e suas ovelhas, que mal não fizeram. No entanto, ele diz: seja a tua mão contra mim. Cristo aqui parece se referir a essa profecia de Zacarias 13 verso 7. Desperta, ó espada, contra meu pastor. E, embora o ferir do pastor seja para presente dispersão do rebanho, é para juntá-los. O Senhor Jesus não caiu nas mãos de seus perseguidores porque não podia evitar, mas se lançou nas mãos deles porque era chegada a sua hora. Nenhum homem tira minha vida de mim. Este foi um desafio como nunca foi dado pelo herói mais ousado. Ele tinha poder para dar a vida. Ele tinha habilidade para fazer isso. Ele poderia, quando quisesse, desfazer o nó de união entre a alma e o corpo, e sem qualquer ato de violência feito a si mesmo, poderia desligá-los um do outro. Tendo tomado voluntariamente um corpo, ele poderia voluntariamente devolvê-lo, que apareceu quando ele gritou em alta voz e expirou. Ele tinha poder para tomá-la novamente. Nós não temos. Nossa vida, uma vez estabelecida, é como água derramada no chão. Mas Cristo, quando deu a vida, ainda tinha o alcance, e poderia retomá-la. Partindo dela por meio de uma transmissão voluntária, ele poderia limitar a rendição a seu bel prazer, e o fez com o poder de revogação, necessário para preservar as intenções da rendição. Em segundo lugar, veja aqui a graça de Cristo. Visto que ninguém poderia exigir sua vida dele por lei, ou extorquí-la pela força, ele a entregou por si mesmo, para nossa redenção. Ele se ofereceu para ser o Salvador. Eis que venho. E então, a necessidade de nosso caso exigindo isso, ele se ofereceu para ser um sacrifício. Aqui estou, deixe este seguir em seu caminho, pela qual vontade somos santificados. Hebreus 10 verso 10. Ele era tanto ofertante quanto oferta, de modo que dar a vida era oferta de si mesmo.